Olá, sejam bem-vindos ao nosso módulo 11, Elaboração de Matrizes de Emergência. No dia de hoje nós vamos para a aula número 6, que trata de matrizes de emergência para desastres de natureza biológica. O desastre é o resultado de um evento adverso, natural ou provocado pelo homem, sobre um ecossistema vulnerável, causando danos humanos, materiais, ambientais e consequentes prejuízos econômicos e sociais. E essa definição é a definição do Manual de Medicina de Desastres do Ministério da Integração Nacional, de 2007. Um entendimento sobre desastre, existem alguns aspectos que devem ser analisados. O desastre, ele não é um evento adverso, ele é o resultado desse evento. Primeiro, é necessário que ocorra o evento e que ele tenha poder suficiente para produzir danos e prejuízos, porque senão não teremos o desastre. É necessário também que haja vulnerabilidade aos efeitos desse evento, porque também não teríamos nem um evento, vamos dizer, negativo. E a interação desses efeitos físicos, químicos e biológicos do evento adverso e os corpos receptores existentes no sistema vulnerável, que resultam danos ou prejuízos mensuráveis. Os desastres, na classificação do Manual de Desastres do Ministério do Desenvolvimento Regional, se classificam em 3 categorias: os naturais, os humanos e os mistos. Os naturais, grosso modo, são aqueles provocados por efeitos da própria Terra, ou seja, da geologia, da meteorologia, da orografia e de outros fatores físicos. Os desastres mistos são aqueles que misturam tanto fatores humanos ou fatores que influenciam na conduta humana, como os fatores naturais. No nosso módulo, nós vamos nos concentrar nos desastres humanos. Os desastres humanos, eles são classificados em 3 categorias: os desastres humanos de natureza tecnológica, os desastres humanos de natureza social e os desastres humanos de natureza biológica. Na aula de hoje, nós vamos tratar os de natureza biológica. Os demais desastres humanos serão tratados nas aulas posteriores. Os desastres humanos de natureza biológica, eles dizem respeito a doenças, ou seja, aquelas doenças que podem ser transmitidas e que podem causar epidemias nos seres humanos. E dentro desse contexto, os desastres humanos de natureza biológica se classificam em as doenças transmitidas por vetores biológicos, as doenças transmitidas por alimentos e água, as doenças transmitidas por inalação, doenças ou malefícios transmitidos por sangue e outras secreções orgânicas contaminadas, e as doenças transmitidas por outros ou por mais de um mecanismo de transmissão. Então, os desastres humanos de natureza biológica dizem respeito àquelas doenças que o ser humano pode contrair e que podem, em determinado momento, serem transmitidas e podem vir a se tornar epidemias. Vejamos as doenças transmitidas por vetores biológicos. Dentro do nosso contexto, do nosso Manual de Desastres do Ministério do Desenvolvimento Regional, ele elenca algumas doenças como aquelas principais transmitidas por vetores biológicos dentro da realidade brasileira, como a dengue, anualmente vitima um grande número de pessoas no nosso país. A febre amarela, que em tempos agora chegou a ser erradicada e agora voltou, principalmente em área urbana. A leishmaniose cutânea e a leishmaniose visceral. A peste, a malária, que é uma doença endêmica do norte do país. A triponossomíase americana e a triponossomíase africana, também conhecida como doença do sono. Quanto às doenças transmitidas por água ou alimentos, nós temos a amebíase, o cólera, as diarreias agudas, as diarreias causadas pela Escherichia coli, salmoneloses, febre tifoide, febre paratifoide, as shigeloses, as intoxicações alimentares, hepatite a vírus do tipo A poliomielite e outras doenças transmitidas por água e alimentos.
As doenças aqui elencadas são aquelas que constam no manual de desastres e são as doenças que nós temos mais comuns aqui no nosso país. Algumas já estão praticamente erradicadas, como o caso da poliomielite. Com respeito às doenças transmitidas por inalação, nós temos a coqueluche, a difteria, a gripe ou influenza, a meningite meningocócica, o sarampo, a tuberculose e outras doenças respiratórias agudas. Essas são as doenças que nós temos, principalmente nos meses de inverno, que são bastante disseminadas no nosso país. Inclusive algumas que estavam erradicadas e já voltaram a ter casos no nosso país, como o sarampo. As doenças transmitidas por sangue e por outras secreções orgânicas contaminadas, basicamente são as hepatites do tipo B e C e a AIDS, a síndrome da imunodeficiência adquirida, que é uma doença, hoje em dia, já controlada, não tem cura, mas com a tecnologia atual e os avanços da medicina, os pacientes acometidos por essa doença hoje têm uma qualidade de vida muito maior e a esperança de sobrevida também aumentou muito dentro dessas melhorias que nós fomos observando ao longo do tempo, das pesquisas científicas que foram conduzidas para a cura da AIDS. Temos outras também doenças sexualmente transmissíveis, como a clamídia, a gonorreia e a sífilis. Porém, essas são as mais comuns dentro das doenças que são transmitidas por sangue e outras secreções orgânicas. Bom, doenças transmitidas por outros ou por mais de um mecanismo de transmissão. Nós temos a leptospirose, a raiva, que é a hidrofobia, o tétano e a esquistossomose, além de outras doenças. As principais são essas aí, que hoje em dia são controladas, temos poucos casos, mas são doenças que merecem atenção, porque são doenças com alto poder letal. Bom, dentro desse aspecto, dentro de tudo que foi falado, nós falamos aqui de uma série de definições, de uma série de doenças, nós propusemos uma matriz de emergência para o caso de uma epidemia de uma doença qualquer. Então, eu vou passar a tratar agora de uma matriz de emergência para desastres humanos de natureza biológica. Tá? Então vimos que natureza biológica dizem respeito a doenças. E a doenças que podem causar epidemias. Então, ninguém está livre de, eventualmente, numa organização, de se ter um surto de uma determinada doença, trazida por um colaborador, por um funcionário, por um integrante qualquer dessa organização. Então vou fazer rapidamente aqui um comentário sobre a matriz de emergência de desastres humanos de natureza biológica, alguns passos que podem ser implementados para que se depois possa complementar numa determinada organização. No caso aqui, a nossa empresa HIA. No caso de uma doença ou de um surto de doença dentro de uma determinada organização, a primeira coisa que nós teríamos que fazer é identificar essas pessoas que apresentem esse sintoma, porque nesse momento, qualquer pessoa que pode identificar e pode comunicar ao setor de saúde daquela organização a identificação de sintomas dessa doença, seja febre, dor, uma determinada incapacidade. Essas pessoas que estão apresentando esses sintomas têm que ser encaminhadas ao setor de saúde. O setor de saúde, muitas vezes, ele já tem condições de realizar esse diagnóstico. Se não tem condições, ele encaminha para uma outra unidade de saúde para que seja realizada um diagnóstico e avaliar a possibilidade de uma possível contaminação dos demais funcionários ou dos demais integrantes. É um estudo a ser feito pelo setor de saúde. Como nas outras matrizes de emergência, nós temos que comunicar esse fato ao sistema de inteligência, que por sua vez vai produzir conhecimento. Temos que também pensar na realização de uma remoção de pacientes para um hospital, a depender da gravidade desses sintomas ou da gravidade do diagnóstico que foi feito. Comunicar os decisores do comitê de crise para que seja analisado o relatório de inteligência juntamente com o relato feito pelo pessoal do setor de saúde.
Ou seja, eles vão participar dessa reunião para que eles possam assessorar o dirigente máximo dessa organização. Desencadear procedimentos de resposta ao incidente, se for o caso. Muitas vezes, se houver uma contaminação muito grande de pessoas e essas pessoas ficarem incapacitadas do trabalho, pode provocar uma paralisação, e aí nós teremos que ter o sistema de gestão de continuidade de negócio, de contingência, funcionando para que possa se manter a continuidade da atividade fim. Devemos também, paralelamente a isso, uma vez identificada essa doença ou esse surto dessa determinada doença dentro da organização, nós temos que também pensar no desencadeamento de campanhas e ações concretas para a prevenção dessa doença, ou seja, para que nós mantenhamos rígidos aqueles colaboradores que ainda não foram atingidos pela doença. Com as medidas profiláticas, isso aí vai ser feito pelo setor de saúde e pela comissão interna de prevenção de acidentes. Analisar as opções de resposta e eventuais vulnerabilidades, no caso da mesma forma que foi feito para as outras. Tem que ser feita a comunicação às autoridades competentes. No caso aí, o chefe do setor de segurança, o chefe do setor de saúde, para as unidades de saúde, para a unidade de vigilância sanitária, se for o caso, para que sejam tomadas as providências para que esse surto não se alastre, nem dentro, nem fora da organização. Implementar eventuais medidas de segurança orgânica, se for o caso, no caso de um surto muito grande, que incapacite um número muito grande de funcionários, ou seja, providenciar a substituição, e que esses colaboradores ou integrantes substitutos já sejam imunizados, se for o caso, ou conscientizados das medidas de prevenção contra a doença, acompanhar e apoiar a atuação dos órgãos de controle sanitário. Então, se for o caso, uma visita de uma agência de vigilância sanitária, estadual ou federal, dentro da organização, essa visita tem que ser acompanhada pelo setor de inteligência e pelo setor de saúde da organização. E implementar também, aí no caso, continuar implementando a estratégia de continuidade de negócios, a depender, tanto de recuperação quanto de volta à normalidade, a depender da quantidade de baixas que se tenha dentro da organização e que venha a atingir o grau ou nível de estrago que seja feito por essa ausência, esse absenteísmo, essa ausência de pessoas acometidas por esse mal dentro da organização. Pode provocar o desencadeamento tanto de procedimentos de resposta ao incidente, como, eventualmente, até mesmo de recuperação e volta à normalidade. Muitas vezes, um grande número de colaboradores, ou de funcionários, ou de integrantes, pode ser atingido, e isso vai exigir uma substituição que, muitas vezes, nem sempre é possível, de maneira célere e rápida, para que a atividade daquela organização seja mantida nos níveis que estavam sendo mantidos antes da ocorrência do surto. Então, tudo isso aí tem que ser pensado. Com isso, senhoras e senhores, fica aí o desafio, basicamente, para aqueles nossos alunos ou alunas que estejam ligados à área de saúde, para que complementem essa nossa proposta e possam trazer novas ideias para que nós possamos fazer uma matriz de emergência mais detalhada ainda. Tá? Então, aqueles que estiverem ligados à área de saúde ou que se interessem, qualquer um que se interesse, essa colaboração vai ser muito bem-vinda para todos nós. Encerramos a nossa aula com uma frase dita pelo grande professor de marketing americano, Philip Kotler. Existem 3 tipos de organizações e também de pessoas. As que fazem as coisas acontecerem, as que ficam observando e as que ficam se perguntando o que aconteceu. Isso é muito importante num momento como esse, principalmente, como nós falamos hoje aí sobre doenças, muitas vezes o surto, o contágio de uma determinada doença, ele é muito rápido. Não dá tempo de se pensar. Então, todas essas atitudes, tudo que nós vamos fazer com respeito às providências de gestão de continuidade de negócio, tem que ser feito dentro de um planejamento muito bem feito
e dentro de uma matriz de emergência muito bem elaborada, que não deixe dúvidas e em que todos saibam o que fazer, para que nós depois não fiquemos ali perguntando o que aconteceu, que é o que nunca pode acontecer com um gestor de inteligência. Bom, eu fico por aqui, nos vemos na próxima aula. Muito obrigado e bons estudos!